Muitas vezes, irmãos, essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. A nossa oração, muitas vezes, ela é muito mais movida pelo medo e pelo temor, pela necessidade, pelas coisas temporais que nos amedrontam, do que por uma real confiança na providência e na graça de Deus. Foi o que Jacó orou. O que moveu Jacó a orar foi o medo que ele sentia do seu irmão. E muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor e pedimos a ajuda do Senhor para solucionar nossos problemas, irmãos, os irmãos vão me convir que o que nós esperamos não é que Deus nos dê capacidade para resolver os problemas, mas é que o Senhor simplesmente tire os problemas da gente para a gente não ter de enfrentá-los. Quantas vezes na nossa vida nós temos medo de confrontar uma pessoa que amamos? Quantos problemas familiares, irmãos, acontecem e estão acontecendo em nosso medo, porque pais não têm muitas vezes coragem, não têm autoridade para chegar diante dos seus filhos e confrontar o erro dos seus filhos, sabendo que eles estão errados. Muitas vezes alguns casamentos estão sofrendo crises porque a esposa tem medo de chegar para o seu marido e de ser sincera com ele e confrontá-lo em muitas coisas que ela não se agrada nele, e vice-versa também. Muitas vezes o esposo tem medo de chegar para a esposa e, por medo da reação dela, por medo daquilo que ela pode vir a falar, ele guarda aquilo e simplesmente, quando vai falar com alguém, pede oração, como quem diz: vamos orar para que Deus haja, vamos orar para que Deus atue, vamos orar para que o Senhor convença ela, convença ele. Mas isso, na verdade, irmãos, quando nós agimos dessa maneira, é medo. Quantas vezes na minha vida eu tive medo de enfrentar situações, problemas, e eu ia orar ao Senhor e orava como Jacó, como quem diz: Senhor, me livra desse problema. Senhor, sopra para longe esse problema. Ah, Senhor, fala lá com aquela pessoa, para eu não ter que precisar ir falar com aquela pessoa, porque eu tenho medo da reação daquela pessoa. Eu tenho medo que ela possa me rejeitar. Eu tenho medo que ela possa me agredir. Eu tenho medo que ela possa romper comigo. Ou então, no nosso trabalho, muitas vezes nós temos medo de empreender determinadas coisas no nosso trabalho, porque nós olhamos para a nossa incapacidade, ou porque nós olhamos para as pessoas que nos cercam no nosso trabalho e vemos uma certa resistência, e a gente põe os olhos nisso e não no Senhor. E por medo de ter que enfrentar muitas vezes essas situações, nós simplesmente oramos e chegamos para Deus como que pedindo: Senhor, por favor, me livra desse problema. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão enfrentando o medo, estão se submetendo a situações humilhantes, degradantes dentro de casa. Esposas que se submetem a situações humilhantes com seus maridos. Pais que se submetem a situações humilhantes com seus filhos, questionando a sua autoridade, porque tem medo de confrontar, porque tem medo muitas vezes de romper, porque não sabe como vai ser o amanhã. Conversava com uma pessoa semana passada e ela está enfrentando um pouco desse dilema. Ela se submete a viver determinadas situações na sua casa, não vou entrar a fundo. Ela se submete, essa pessoa, a viver determinadas situações que humilham ele, que fazem com que ele se sinta diminuído, mas porque simplesmente tem medo de como será a reação das pessoas se ele realmente fazer o que ele precisa fazer. É medo. Era o que Jacó estava sentindo, é o que muitas vezes nós sentimos. E esse medo, irmãos, ele impede que a gente avance em maturidade com o Senhor. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor para se revelar, nós pedimos ao Senhor para nos santificar, nós pedimos ao Senhor para nos prosperar, mas às vezes a gente esquece que a maior prosperidade que nós temos, o maior avanço que nós podemos ter é sermos
feitos e tornados à imagem e semelhança de Deus. E sabe por que na Bíblia, tantas vezes, irmãos, aparece essa frase do Senhor: não temas, porque eu sou contigo, não temas. É porque o Senhor sabe que o medo ocupa um lugar no nosso coração que só o Senhor pode ocupar. O medo acaba se tornando um senhor, porque o medo me faz esquecer de toda a bondade de Deus na minha vida, e o medo me faz esquecer que o meu Senhor é mais poderoso do que aquele problema e do que aquele medo que eu enfrento. De forma que todas as vezes que nós sentimos medo, nós, por assim dizer, desonramos o Senhor. Mas o Senhor, Ele é fiel e fala para mim e para você essa noite, que Ele tem um compromisso de lançar fora todo o medo no meu e no seu coração, como Ele fez com Jacó. Como foi que Deus respondeu a Jacó? Essa passagem tem alimentado muito o meu coração. Jacó, quando ele ora ao Senhor, ele orou, e nós devemos fazer isso, orar e clamar: Senhor, nos ajude. Nós devemos expor ao Senhor aquilo que é o medo do nosso coração. Mas ele dá cabo daquele plano que eu tinha falado ainda agora. Ele começa a mandar os presentes para o seu irmão, começa a dividir em blocos o seu patrimônio, para que, na esperança de adiar o máximo possível esse confronto com o seu irmão Esaú, e de que o seu irmão, ao ver aqueles presentes, pudesse, enfim, não querer fazer mal para ele. Só que o Senhor, a Bíblia fala, que Deus é maravilhoso. Deus espera que Jacó se desfaça de todos os seus bens, se desfaça de todos os seus parentes e fique ele sozinho. Irmãos, quantas vezes nós nos escondemos atrás dos nossos títulos, nos escondemos atrás dos nossos feitos, nos escondemos atrás dos nossos familiares, nos escondemos atrás de pessoas que nós sabemos que podem resolver os problemas para a gente, mas nós mesmos não ficamos sós diante de Deus. Eu estava lendo uma reportagem essa semana e me lembrei muito disso, sobre essa questão de quando nós não aprendemos a enfrentar os nossos medos e os nossos problemas, a gente nunca amadurece. É uma reportagem sobre 2 jogadores de futebol. O primeiro é Neymar, e Neymar já tem 28 anos de idade, pai de um filho de quase 10 anos, mas foi cercado de uma super proteção do pai e da família que o cerca, de modo que um homem de 28 anos é chamado de Menino Ney. Ou seja, ele nunca amadureceu, porque ele sempre colocou pessoas para solucionar os problemas que ele deveria resolver. E o outro é Ronaldinho Gaúcho, que está preso lá no Paraguai, e Ronaldinho já é um homem de 40 anos, eu fiquei pensando muito naquilo, e vendo uma reportagem falando que ele sempre deixou que o seu irmão resolvesse todos os seus problemas, para que ele pudesse curtir uma vida e ser um eterno adolescente. Esse era o termo que tinha lá na reportagem. Para que ele pudesse viver eternamente como um adolescente, sem ter que se preocupar com problemas, sem ter que enfrentar os seus problemas. Isso faz com que a gente não amadureça. Isso faz com que a gente sempre fique escravo do medo e escravo das circunstâncias que nos impedem de amadurecer. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos ficar nu diante de Deus, sozinhos diante de Deus. E quando nós estamos nessa situação, em que não nos escondemos em nada, o Senhor apareceu a Jacó e o Senhor aparece para a gente. Não para nos livrar do problema, mas Deus, ele se revela a Jacó como um homem, que a Bíblia diz que um homem chega e luta com Jacó até o dia amanhecer. E o texto fala, irmãos, que o homem, não conseguindo vencer Jacó, viu que não ia conseguir deter Jacó, fere na coxa dele. O que é que Deus ministrou no meu coração e ministra no seu coração essa noite? É que o Senhor é um Pai que ele sabe exatamente qual o medo que você está enfrentando e que eu estou enfrentando. Mas Deus, ele está falando para a gente que não é tempo de Deus nos livrar desses problemas. Chegou o tempo de Deus fazer com que a gente solucione esses problemas. E como é que o Senhor faz isso? Ele se revelou para Jacó e veio até Jacó, fazendo com que Jacó tivesse confiança de que conseguiria enfrentar o seu irmão.
Era como se Deus estivesse falando: Jacó, você está todo ansioso e medroso porque você está morrendo de medo de enfrentar o seu irmão. Esse medo está tomando você. Pois bem, lute primeiro comigo. Então Deus chega para Jacó e treina Jacó. Ele luta com Jacó de tal maneira que Jacó, ele consegue, por assim dizer, resistir àquele combate. E a vida de Jacó foi transformada desde então. Deus, ele faz isso comigo e com você, meu irmão. Quando nós oramos para que o Senhor, muitas vezes, resolva os nossos problemas, a maneira pela qual Deus está querendo resolver os nossos problemas é nos capacitando e nos empoderando para resolver esses problemas e não fugindo deles. Existe um texto muito famoso que fica lá em Efésios capítulo 3, verso 20, que é uma oração que todo mundo ora, essa oração, né, muito conhecida, quando fala que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e imaginamos, segundo a eficácia do seu poder, olha agora o que é que vai falar, que atua em nós. De uns anos para cá, esse texto tem ganhado um sentido completamente novo para mim. Porque Deus é aquele, sim, irmãos, que conduz toda a nossa vida e muitos dos nossos dilemas, problemas, muitas das coisas que nós enfrentamos, Deus resolve realmente sem nem a gente perceber, porque o Senhor está conduzindo nossas vidas. Mas a maioria das coisas que Deus deseja fazer por nós, em nós, Deus deseja fazer isso através de nós. Como esse texto que eu acabei de citar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e do que eu peço. Mas como Deus vai fazer isso? Através de mim. Me empoderando, me fortalecendo, me corroborando com o poder do seu Espírito Santo, para que eu olhe para o medo e não fuja do medo, mas que enfrente o medo. Foi isso que Deus fez com Jacó. Jacó só queria se livrar daquele problema. E quantas vezes a gente está fazendo isso, irmãos? Talvez tem coisas na sua família que não solucionam. Não é por falta de oração, porque você tem orado. Eu sei que talvez você tenha orado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus parentes, pela sua igreja, por um irmão seu. Talvez nós tenhamos orado há muito tempo e nós não vemos as coisas solucionarem. Não é por falta de oração, é porque nós estamos com medo de ter de resolver problemas que nós é que temos de resolver. E o Senhor está falando para a gente essa noite: eu quero encontrar com vocês assim como encontrei com Jacó. Esse problema na sua família, esse problema na sua casa, eu quero resolver através de você. Certa feita eu fui me aconselhar com um irmão sobre como eu deveria proceder com um determinado irmão que eu tinha tido um problema, tido uma desavença, e eu estava muito com falta de paz em relação àquilo, porque eu via que um irmão muito querido, muito amado meu, estava indo por um caminho que eu sei que é um caminho de morte. Só que eu não estava conseguindo chegar para esse irmão e alertá-lo. E aquilo estava acabando com o nosso relacionamento. E fui me aconselhar, fui abrir meu coração com esse irmão, e ele me falou justamente isso. Ele disse: entrega para Deus. Ora, porque se você for tentar resolver, às vezes é pior. E eu olhei para aquilo, e a princípio segui aquele conselho, mas aí eu percebi que aquilo só fez eu me angustiar cada vez mais. E eu ficava olhando: Deus, mas o Senhor não está solucionando? E Deus veio e me lembrou essa passagem. Filho, eu quero solucionar, mas a maneira com a qual eu quero solucionar é tirando o seu medo de ter que confrontar ele, de ter que falar com ele, de ter que lidar com ele. Eu quero encher você de poder, de coragem, encher você do meu caráter, para que quando eu falar através de você e amar ele através de você, aí ele vai poder ser transformado e ele vai poder voltar desse caminho de morte. E aí eu entendi que muitos dos meus medos, eles tomam um lugar no meu coração que não deveriam tomar. Foi o que o Senhor fez com Jacó. Então ele muda o nome de Jacó. Jacó, ele foi tão treinado naquela noite
que ele percebeu: eu lutei com Deus e venci. Quem é o meu irmão? Eu estava com medo do meu irmão e o Senhor dos Exércitos chegou a mim, lutou comigo e me deu a sua bênção. E eu vi Deus face a face e ainda estou aqui. O que temerei eu, homem? É isso que Davi fala em diversos salmos, quando ele escreve: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. De que terei medo? Mas essa realidade só passa a ser uma realidade no nosso coração quando a gente permite que o Senhor nos transforme. Não resolva os nossos problemas nos livrando deles, mas que o Senhor nos encha da graça e da capacidade, transformando o nosso caráter, para que o Senhor resolva os nossos problemas, tire o nosso medo e seja glorificado através da gente. Foi o que ele fez com Jacó. E a partir daquele dia, Jacó deixou de ser chamado Jacó e foi chamado Israel, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, irmãos, essa é a palavra que está queimando no meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos. Irmãos, não tenha medo. Talvez esse medo que você tem de que vai faltar subsistência para você, talvez você se submeta a fazer coisas ilícitas no seu trabalho às vezes, ou coisas que você sabe que não é a vontade de Deus, por medo de ficar desempregado. Talvez você tenha medo de solucionar um problema com um filho seu, porque você tenha medo de criar um atrito, um confronto. Mas você sabe que você como pai, você como mãe, precisa pôr em ordem a sua casa. E não basta simplesmente orar. Você precisa orar para que aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer o que você pede e imagina, encha você de sabedoria, de força, de graça, para que por meio de você, você enfrente aquele medo e que o medo não permeie o seu coração. Irmãos, nesse dia, nessa noite, eu creio que o Senhor Jesus está enchendo os nossos corações com a revelação da sua graça, com a revelação do seu amor e lançando embora todo o medo que está no nosso coração, a fim de que ele seja feito, formado, criado, gerado cada vez mais na gente, para que nós possamos ser cada vez mais expressões da sua glória. Em nome de Jesus, irmãos. Permitamos que o Senhor conduza a nossa vida nessas estações. E essa estação específica que nós precisamos permitir que o Senhor nos transforme é a estação que nós enfrentamos os nossos medos. Qual é o seu medo? Qual é o medo que você tem guardado no seu coração há tempo? É medo de ser rejeitado? Talvez você tenha medo que as pessoas lhe rejeitem. Talvez você tema a opinião dos outros. Talvez você tenha medo de que não será suficiente o dinheiro no final do mês. Não tenha medo, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele está vindo ao nosso encontro essa noite para lutar conosco. Não para nos destruir, mas para gerar em nós uma nova identidade. Que identidade é essa? A identidade de quem é ousado em Deus. A identidade de quem confia em Deus. A identidade de quem tem coragem em Deus. Para quando você se deparar com o seu problema, você lembrar: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço e imagino, vai resolver esse problema através de mim. Que o Senhor nos conduza à maturidade. Que o Senhor nos conduza ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E que, confiados na graça de Jesus, nós possamos permitir que o Senhor trate os nossos medos, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.